Olá, meus alunos, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Júlio Belfort, trabalho no ensino da língua portuguesa em escola pública e o propósito dessas aulas que eu estou montando, ministrando esse curso gratuito e online é para suprir aquilo que muitas vezes não temos tempo dentro de sala de aula. Esse material é muito útil para concurso público, para vestibular e para matéria corrente. Tá bom? Na aula anterior, a gente trabalhou com figuras de linguagem. Essa vai ser a segunda aula. A gente vai trabalhar com figuras de construção ou de sintaxe. Aquelas figuras que trabalham com as relações de sentença, a concordância, a ordem, a subordinação e as relações formais entre as sentenças. Isso aqui a gente vai estar estudando em termos de figuras de linguagem que fogem um pouco daquele contexto rígido. Vai ser um pouco mais solto, mais criativo, da própria característica das figuras de linguagem. Então a gente vai definir de novo, a gente vai relembrar que as figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para conferir a expressividade, a criatividade ao discurso, indo além do significado literal das palavras. Elas desviam do uso convencional da linguagem, acrescentando nuances e impacto emocional à comunicação. Algumas figuras de linguagem incluem a metáfora, que vocês bem conhecem. Metáfora que estabelece comparações implícitas, a metonímia que substitui uma palavra por outra relacionada, a ironia que expressa o oposto do que é literalmente afirmado. Então esses são alguns recursos que são empregados para intensificar a mensagem, estimulando a imaginação do receptor e aprimorando a qualidade estilística da comunicação. As figuras de linguagem como um todo, tá, gente, desempenham um papel crucial na literatura, isso desde primórdios. Agora na publicidade e na comunicação cotidiana, elevando a expressividade a uma profundidade da linguagem utilizada. Para quem não assistiu à primeira aula, que é a relação que foi sobre figuras de palavras, clique no card acima para que você possa assistir à primeira aula. Mas eu garanto para vocês que a ordem dessas 4 aulas, pelo menos, a ordem não importa, porque cada assunto eles se complementam, mas eles não são dependentes um do outro. Não existe uma ordem para estudar figuras de linguagem. Mas, então a gente vai estar estudando hoje o que são figuras de construção. As figuras de construção ou de sintaxe são figuras de linguagem caracterizadas por construções frasais que se desviam da estrutura gramatical comum, ou seja, tudo que a gente já estudou na sintaxe, a estrutura das sentenças, que é algo rígido, as relações de concordância e de subordinação, que é algo que tem que acontecer num texto comum, padrão, as relações formais entre as sentenças, tudo aquilo que é rígido cai por terra em termos dentro da figura de sintaxe ou de construção, porque justamente esse conceito de figuras de linguagem visa tirar a pessoa, o leitor, da sua zona de conforto. Ele, no caso, o leitor estava esperando um texto comum e ele é surpreendido por um texto que foge do padrão. Por exemplo, aqui ó, entrou Edna em sua bonita casa. Por que o escritor disse nesses termos, um pouco fora do normal, que se afasta da estrutura convencional, como seria
Edna entrou em sua casa bonita. Outro texto. Rico. Todo mundo sabe que dinheiro não compra educação. Olha só que jogo de palavras. Nicanor sorriu um sorriso triste ao se despedir para sempre de seu grande amigo. Sorriu um sorriso. Por que o escritor usou esse termo? Será que é para chamar a atenção? Para colocar a pessoa... Puxa, por que o escritor usou esse termo? Então, isso que a gente vai estar estudando. Os porquês, as ferramentas para que você se torne um bom escritor, um bom leitor e possa reconhecer dentro de um texto aquilo que foge do padrão. Ok? Outro exemplo de um texto que define bem o que a gente vai estar vendo nessa aula é um texto de Camões. Olha só. Cantando espalharei por toda parte. Se há tanto me ajudar o engenho e a arte, ou seja, para que as figuras de construção sejam criadas dentro da sintaxe de modo surpreendente, é necessário sim o engenho, a inspiração, o motivo. E é necessário a arte, ou seja, um talento, nem tanto uma técnica como era na literatura clássica, na poesia clássica, nem tanto a técnica, mas o talento, a vontade de impressionar usando aquele jogo de palavras. Olha só essa passagem bem humorada do Pica-Pau. Por dentro, eu tô cansado. Por fora, eu tô por dentro. Ou seja, ele está cansado tanto por dentro quanto por fora. Olha só que engraçado, né? Esse jogo de palavras que foge ao que é habitual, ok? Qualquer dúvida, pessoal, perguntem, comentem, curtam o vídeo, compartilhem essa videoaula com alunos que precisam estar estudando. A aula pode ser um pouco longa, mas depois eu vou estar fragmentando os conteúdos para que você possa ter justamente aquilo que é direto ao assunto. Tá bom, gente? Então não se preocupe. E ao final dessa aula, você será capaz de discernir em texto a presença, em texto ou narrativa, ou voz, né? Falado assim, narrado, a presença da elipse, da zeugma, do anacoluto, da anáfora, do hipérbato, da síncese, do polissindeto e do pleonasmo. E estará habilitado para as próximas aulas ou aulas anteriores, como figuras de palavras, figuras sonoras, figuras de pensamento e essa, né, da vez, as figuras de construção, que juntas, não que o assunto esteja saturado, porque há muitas outras figuras de linguagem que são poucas conhecidas que eu vou estar passando mais para frente. Tá bom, gente? Então a gente vai ver o que é primordial. Mas o assunto não se esgota nessas 4 aulas. Esboço dessa aula. A gente vai conhecer a elipse, a zeugma, a anacoluto, a anáfora, o hipérbato, a síncese, que faz uma parte do hipérbato, por isso que está em amarelo, tá? São quase juntas, sinônimas, mas tem a diferença, claro. Polissíndeto, pleonasmo e a silepse. Então, esses são os conteúdos que a gente vai estar vendo. E a primeira figura de construção que a gente vai estar vendo é a elipse. A elipse é uma palavra de construção, é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de uma ou mais palavras em uma frase, mas que o contexto deixa claro.
Essa omissão ocorre quando as palavras omitidas podem ser facilmente subentendidas pelo contexto da frase ou pelo conhecimento prévio do falante e do ouvinte. A elipse é comum em diversas línguas e serve para tornar a comunicação mais eficiente, evitando a repetição desnecessária de palavras, por exemplo. Veja só, bobeou, dançou. Olha só essa frase. Há uma elipse, ou seja, uma omissão do verbo, do termo ser você e você, na segunda parte da frase, que foi omitido facilmente inferido pelo contexto. Então, quando você escuta bobeou, dançou, o seu cérebro, o seu consciente já entende que o que você realmente ouviu foi a frase se você bobeou, você dançou. Isso é que o seu cérebro entende. A elipse pode ocorrer em diversos elementos da frase, como verbos, pode ocorrer com pronomes, substantivos, adjetivos, entre outros. E é uma característica importante da sintaxe em muitas línguas. Por exemplo, outra passagem aqui. Canta como um pássaro. Então, houve a elipse, a omissão de ele canta como um pássaro ou ela canta como um pássaro. Entendeu? Na etimologia, a palavra elipse significa abreviação. A palavra elipse vem do latim elipsis, que por sua vez deriva do grego elepsis, significando omissão ou abreviação. Esse termo foi utilizado na geometria para descrever uma forma oval. Vocês lembram dessa matéria na matemática? A elipse realmente é uma oval, que acabou sendo aplicado também na linguística para descrever a omissão de palavras ou em frase. A palavra elipse é usada tanto na matemática quanto na linguística, com o mesmo significado de omissão ou abreviação. Então, isso aqui foi só uma curiosidade, né? Como as matérias se completam uma com a outra. E a gente vai estar vendo exemplos de elipse. Por exemplo, nesse trecho da canção de Dalton Trevisan, se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Ou seja, houve várias omissões, por exemplo, do sujeito. Se você chegar depois das 3, então teve a omissão do você. E teve a omissão do verbo estará 3 vezes. Olha só. Se você chegar depois das 3, a casa estará fechada, a mala estará na varanda e o táxi estará na porta. Olha só, ele até errou, né? Deveria ser a porta, mas tudo bem. Licença poética. Importante que a gente reconheceu que houve a elipse, a omissão de termos importantes da frase. Outra passagem de Camões. No mar, tanta tormenta. Então, se a gente ouvir essa frase, o cérebro já entende, ó, no mar há tanta tormenta. Ou, dependendo do contexto, no mar houve tanta tormenta. Depende do poema em si, que a gente não está lendo inteiro, a gente está lendo só um fragmento. Por isso há essa limitação momentânea. Mas há sim a elipse. Outro texto de Jorge Amado. Entraram na casa, as armas na mão. Ou seja, houve a omissão de com. Entraram na casa com as armas na mão. Ok?
Outros exemplos de elipse, no caso, sobre uma festa, que é o texto que a gente vai estar lendo aqui, tá, gente? Na mesa, doces e salgados. Nas paredes, balões coloridos. Na pista, todos dançando. Alegria contagiante. Então, olha só, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Só para vocês meditarem onde que está faltando o que nesse trecho. Agora, outro texto sobre praia. Um dia de sol na praia. Areia quente sobre os pés. Um mar azul se estendendo. Risos e conversas animadas. Tarde perfeita. É lógico que dá para entender, né, gente? Dá para entender do que se trata, porque o cérebro ele vai colocar palavras no meio ali para que tenha maior sentido. Mas perceba que há várias omissões, várias elipses. Sobre uma viagem de carro. Estrada à frente. Sem fim. Paisagens deslumbrantes pela janela. Música alta, cantoria animada. Aventura esperando. Então vamos analisar agora. No texto sobre a festa, utiliza a elipse ao omitir os verbos havia ou estavam antes das descrições das cenas. Por exemplo, na mesa doces e salgados poderiam ser expandidos para na mesa havia doces e salgados, mas a palavra havia é omitida para tornar a frase mais concisa. Ok? Ó. Na mesa havia doces e salgados, que deveria ser o convencional. No texto sobre o dia de sol na praia, a elipse ocorre ao omitir o verbo estava ou era antes das descrições das condições do local. Por exemplo, areia quente sobre os pés poderia ser expandido para areia estava quente sobre os pés, mas o verbo foi omitido para tornar a frase mais fluida. Areia quente, a areia estava quente sobre os pés. O texto sobre a viagem de carro utiliza a elipse ao omitir o verbo passando ou vendo antes das descrições das paisagens da janela. Por exemplo, paisagens deslumbrantes pela janela. Poderia ser expandido para estávamos vendo paisagens deslumbrantes pela janela. Mas esse verbo, estávamos, para manter o ritmo e a concisão do texto, foi omitido. Estrada à frente, sem fim. Paisagens deslumbrantes pela janela. Ok? Então, esses são alguns exemplos que conferem de modo claro a presença da elipse. Olha só que paradoxo. A presença da elipse é a ausência de algo. Então vamos para a próxima. Elipse de sujeito. Aqui a gente está vendo mais alguns exemplos, tá, gente? A letra está um pouco pequena, mas eu vou estar narrando aqui num caso, mas acho que dá para ver sim. A elipse de sujeito ocorre com o sujeito, é claro. Cantei no coral da escola semana passada. Tá faltando, né? Eu cantei no coral da escola semana passada. Elipse do verbo. A escola precisa de mais livros. Os alunos de mais atenção. Ou seja, houve a elipse, a omissão de um verbo. O verbo precisam. A escola precisa de mais livros e os alunos precisam de mais atenção.
Elipse de substantivo. Fui à festa do meu amigo, mas ele não veio à minha. Que chato, hein? Fui à festa do meu amigo, mas ele não veio à minha festa. Então, esse termo, esse substantivo festa, foi omitido. Elipse de preposição. Aquele dia não descansei. Enquanto o correto, o habitual seria naquele dia não descansei. Então, a preposição em, porque em mais aquele forma naquele. Ok? Elipse de uma oração inteira também é possível, de um termo inteiro é possível, tá, gente? Perguntei quando viria. Ele disse que não sabia. Qual a oração que está faltando aqui, gente? Ele disse que não sabia quando viria. Ok? Então, elipse da oração. Elipse de conjunção também é possível. Vocês lembram das conjunções, pessoal? Percebam que uma coisa completa a outra, né? Um estudo completa o outro. Então vamos lá. Elipse da conjunção. Espero tenha aproveitado bastante as férias de julho. Houve duas omissões no caso aqui. Uma de uma conjunção e outra de um pronome possessivo. Na verdade, espero que tenha aproveitado bastante as suas férias de julho. Ou seja, houve duas omissões, duas elipses nesse contexto. Próxima figura de construção que a gente vai estar vendo são as figuras de construção chamado de zeugma. O zeugma é uma figura de construção sintática que consiste na omissão de um termo já expresso anteriormente na frase, mas que subentende em relação aos demais termos da mesma classe gramatical. Em outras palavras, é quando um termo implícito é compartilhado por dois ou mais elementos de uma frase, mas só é explicitado uma vez. Ou seja, na elipse, o termo que foi oculto, omisso, ele não foi mostrado anteriormente. Nesse caso da zeugma, o termo é já mencionado na primeira parte do texto e depois ele desaparece. Mais ou menos isso. Tá bom, gente? Ó, por exemplo, João comprou uma camisa azul. Maria, uma vermelha. Então, nessa segunda parte da frase aqui, está faltando termos. João comprou uma camisa azul. Maria comprou uma camisa vermelha. Ok? Então, no primeiro exemplo, usei... desculpa, gente. Pulei aqui outra parte. Pedro perdeu o livro. Paulo, a paciência. Então, houve aqui a zeugma de um verbo. Verbo perder. Pedro perdeu o livro. Paulo perdeu a paciência. No primeiro exemplo, o zeugma ocorre com a omissão do verbo comprou, como eu tinha falado agora há pouco, na frase. Mas ele é facilmente subentendido em relação à ação da Maria. No segundo exemplo, o zeugma ocorre com a omissão do verbo perdeu, na segunda parte da frase, já que Paulo também perdeu algo implícito na estrutura da frase. Ou seja, a elipse e o zeugma têm uma semelhança que pode confundir. Tá, gente? Então é preciso ver claramente o que é um ou outro. Na etimologia da palavra zeugma, vem do grego zeugma mesmo, que significa ligadura ou junção.
Na retórica grega e latim, zeugma era usado para descrever uma figura de construção na qual uma palavra se refere a duas outras palavras da mesma classe gramatical, ligando-se de forma concisa a uma frase. Curiosidade, tá, gente? Outro exemplo de zeugma. Ela prometeu amor eterno. Ele, fidelidade absoluta. Olha só que lindo. Ela prometeu amor eterno. Ele, né, tá faltando, ó, prometeu fidelidade absoluta. Então houve zeugma. Uma coisa que foi falado no começo e faltou na segunda parte. Ele perdeu a paciência e o emprego, ela apenas a paciência. Ou seja, o que foi comentado antes, ó, o emprego, na primeira parte da frase, está oculto na segunda parte. Ok? O atleta quebrou recordes e pernas. Recordes e pernas. A plateia em delírio e lágrimas. Ou seja, no terceiro texto, o zeugma acontece com o verbo quebrou, que se aplica tanto aos recordes quanto às pernas, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Ele trouxe vinho tinto e alegria à festa. Ela apenas desculpas esfarrapadas. Então houve zeugma aqui no primeiro texto, a zeugma com o verbo trouxe, que se aplica tanto ao vinho quanto à alegria à festa, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Então o correto seria: ele trouxe vinho tinto e alegria à festa. Ela trouxe apenas desculpas esfarrapadas. Outro texto, o escritor usou palavras afiadas e sarcasmo em seu artigo. O editor, uma caneta vermelha implacável. Olha só que jogo de ofensa. Tá? Então, por ironia, né, gente? Olha só. A ironia está presente dentro de outras formas. Então, vamos analisar esse texto. O escritor usou palavras afiadas e sarcasmo em seu artigo. O editor usou uma caneta, tá faltando, né, esse verbo, uma caneta vermelha implacável. Ok? Outro texto. Ela perdeu o ônibus e a paciência. Ele apenas o interesse. Então, nesse terceiro texto, o zeugma ocorre com o verbo perdeu, que se aplica tanto ao ônibus quanto à paciência, apesar de apenas a primeira parte ser explicitamente mencionada. Então, o correto seria: ela perdeu o ônibus e a paciência. Ele perdeu apenas o interesse. Vamos analisar algumas diferenças entre elipse e zeugma. Não confunda elipse e zeugma, as duas figuras de linguagem caracterizadas pela omissão de termos linguísticos, mas com detalhes diferentes. Ou seja, no caso da elipse, o termo omitido é depreendido, né? Ele é intuído, ele é descoberto, ele é pensado, ele é imaginado pelo contexto. Ou seja, não aparece em nenhum momento do enunciado, fica apenas subentendido na nossa imaginação, nosso entendimento. Ok? Enquanto o zeugma, o termo omitido já apareceu antes, então é mais fácil no enunciado. E para evitar repetição, omite-se
tal termo, criando uma equivalência semântica. Percebemos qual é o termo omitido porque a estrutura tende a ser a mesma da anterior. Isso é regra de linguística. A gente não começa a falar, por exemplo, uma receita de bolo, de repente você pula para a mecânica. A gente tem que seguir um raciocínio. Então, se eu comecei a falar da receita do bolo, é lógico que você vai entender, por exemplo, uma xícara de trigo, outra de açúcar, ou seja, você sabe, né, que é outra xícara de açúcar ou de trigo, ok? Então é isso, gente, ó. Só para a gente terminar essa parte, né? A gente tem eu gosto de praia, Bruna de campo. Então houve, ó, esse caso aqui é um caso típico de zeugma. Eu gosto de praia, então eu gosto, né? Esse verbo já está aqui, ó, presente na primeira parte. Bruna gosta de campo. E é muito legal o seguinte, gente, ó, note que a pontuação sempre é, na maioria das vezes, presente no zeugma para marcar a omissão do termo, ok? Então a gente encerra esse jogo de elipse e zeugma nas figuras de construção ou de sintaxe e a gente vai para o próximo estudo. Anacoluto, figura de construção ou de sintaxe que ocorre quando há uma quebra na estrutura gramatical de uma frase, geralmente devido a uma mudança inesperada na construção da mesma. Isso acontece quando uma parte da frase não completa a ideia iniciada. Lembra que eu falei? Eu estou falando da receita de bolo e pulo para a mecânica do meu carro? Então, isso acontece. Se isso acontecer, é anacoluto. Então, eu quebrei o raciocínio. Tá bom? E a continuação não segue a mesma estrutura da primeira parte. É uma loucura, né, gente? Por exemplo, eu não me importam seus problemas pessoais. Né, a pessoa começa a falar de si, de repente, não me importam seus problemas pessoais. Tá bom? Eu estava pensando em ir. Isso me lembra que tenho que fazer compras. Olha só, quebrou o raciocínio. Isso é uma figura de construção que tira a pessoa do seu conforto. A pessoa tem que pensar muito para entender. Ele prometeu que ia. O filme que ele quer assistir já começou. Então, se você não estiver muito atento, dentro do contexto do texto da frase, você não consegue entender o que está sendo transmitido. Então, nesses exemplos, o anacoluto ocorre porque a segunda parte da frase não segue diretamente a estrutura ou o contexto da primeira parte, criando uma ruptura de continuidade da ideia. O anacoluto pode ser utilizado de forma intencional para criar efeito de surpresa, de ênfase, ou refletir uma fala mais coloquial. Então é bastante usado para causar esse efeito de surpresa, sim. Por exemplo, você vai dar um presente para a criança. Olha só, eu vou abrir a caixa. Ah, tá chovendo. Daí a criança fica, não, abre logo a caixa. Daí você fala, cadê a mamãe? Então você está usando o anacoluto para provocar a criança nesses exemplos que eu estou passando. Continuando, na etimologia, a palavra anacoluto vem do grego anakoluton, que significa que não segue. Então, aquilo que não segue. O termo é formado pelo prefixo ana, que denota negação ou inversão, e colutos, que significa aquele que segue, ou sequência. Assim,
Anacoluto refere-se a uma quebra de sequência lógica ou gramatical. Então, se você pensar bem, quando você vê essa palavra ou escuta essa palavra anacoluto, você vai pensar em aquilo que não segue, aquilo que quebra, que rompe. Existem outros exemplos para a gente ter uma firmeza, tá bom? Ele disse que ia resolver o problema, mas acabou se complicando ainda mais. Então houve uma ruptura, houve um acontecimento aí no meio que não é mencionado, que fez com que ele se complicasse ainda mais. Isso é a Anacoluto. A festa estava ótima, todo mundo dançando. Aliás, você viu a decoração, ou seja, trocou, quebrou o foco da festa, da dança, para a decoração da festa. O filme era incrível, com uma trama envolvente. Por isso não conseguia parar de assistir. Nem tanta ruptura nessa frase, mas mesmo assim, ruptura. Ok, gente? Então aqui você tem os comentários para vocês analisarem melhor essas frases, tá bom? No próximo slide eu vou estar passando uma audição sobre um trecho de um poema em que ocorre Anacoluto. Então você Texto para figuras de construção. Anacoluto. No auge do dia, quando o sol reluz, o pensamento voa, sem parar, em busca de respostas, sem a luz do que o destino quer nos revelar. O anacoluto surge, sutilmente, quebrando a norma, sem pudor nem lei, como um raio de luz, intermitente, que ilumina o caminho que se fez. Nesse emaranhado de ideias soltas, o coração se perde, se enreda, e a mente, sem rumo, se revolta. Mas, no final, a vida nos concede a clareza que o anacoluto esconde, e o sentido do verso se procede. Vocês vão ouvir agora. Então, no poema que vocês acabaram de ouvir, ou ler, acima, o anacoluto ocorre na primeira estrofe, nos versos o pensamento voa sem parar, em busca de respostas sem a luz. O anacoluto é figura de sintaxe que consiste na interrupção da estrutura sintática de uma frase. Né? Eu já tinha comentado isso, a gente está só reforçando, tá, gente? Geralmente causada pela inserção de expressões ou ideia entre partes de uma oração que desviam daquilo que estava conectado. Né? No caso do poema, a interrupção acontece quando a frase "em busca de resposta" é inserida entre "o pensamento voa" e "sem a luz". Isso cria um efeito de que o pensamento está voando sem a luz. Mas, na verdade, a ideia completa seria: o pensamento voa sem parar, em busca de respostas, sem a luz do que o destino quer nos revelar. Essa interrupção causa um efeito de surpresa e enfatiza a busca incessante por respostas. Então, vocês viram como a Anacoluto é bem simples de entender. É uma ruptura, é uma quebra, tá bom? E agora a gente passa para o próxima figura de construção. A próxima figura de construção, a anáfora, ela possui um texto, um poema que a gente vai estar ouvindo. Mas para introduzir, a anáfora é uma figura de construção ou de sintaxe que consiste na repetição de uma ou várias palavras no início de duas ou mais frases
ou versos é frequentemente utilizada na poesia e na retórica para enfatizar uma ideia, criando um ritmo ou reforçar a mensagem. A anáfora pode ajudar a unificar um texto, dando-lhe coesão e impacto. Então vocês vão ouvir agora. Anáfora. No silêncio da noite, eu te busco. Na calma do amanhecer, eu te vejo. No sorriso da criança, eu te sinto. Na brisa suave, eu te encontro. No canto dos pássaros, eu te escuto. Em cada momento, eu te amo. Etimologia. A palavra anáfora tem origem no grego anafora, que significa trazer de volta ou referir-se a. O prefixo ana indica de volta ou novamente. E forá vem do forem, aliás, perem, que significa levar ou trazer. Assim, anáfora refere-se à repetição de palavras no início da frase ou verso, trazendo de volta de forma repetida ao longo de todo o texto. Então, anáfora é trazer de volta o início de um texto que se repete para que você não perca aquela ideia. Então, ele vai te obrigar a você pensar, escutar ou pronunciar tal palavra, de modo que você vai ficar sem surpresa. Por que eu tenho que repetir essa frase? O que ela quer dizer? Então você fica curioso para entender o porquê da anáfora está acontecendo. Então a gente vai ouvir também um texto chamado Insólito. Insólito. Pacho Maturana, colombiano, homem de vasta experiência nestas lides, diz que o futebol é um reino mágico, onde tudo pode acontecer. A Copa confirmou suas palavras, foi um mundial insólito. Insólitos foram os 10 estádios onde se jogou, belos, imensos, que custaram uma dinheirama. Insólita foi a bola da Adidas, ensaboada, meio louca, que fugia das mãos e desobedecia aos pés. A tal da Jabulani foi imposta, apesar de não agradar aos jogadores. Insólito foi a todo-poderosa burocracia da FIFA ter reconhecido, após tantos anos, que será preciso estudar uma maneira de ajudar os árbitros nas jogadas decisivas. Não é muito, mas já é alguma coisa. Insólito foi o primeiro mundial africano ficar sem países africanos, incluindo o anfitrião, já nas oitavas. Só Gana sobreviveu, até perder para o Uruguai no jogo mais emocionante do torneio. Insólito foi a maioria das seleções africanas manter viva sua agilidade, mas perder autoconfiança e fantasia. Muitos correram, mas poucos dançaram. De Eduardo Galeno. Então perceba como é interessante a presença da anáfora nesse texto de Galeno. No texto que a gente acabou de ouvir, a anáfora chama a atenção do leitor para várias características incomuns que, na visão do escritor uruguaio Eduardo Galeno, tornam inesquecível a Copa do Mundo disputada na África do Sul. Então vocês verem que a anáfora é uma palavra, uma figura de construção bem simples, né, de ser aplicada e entendida, que é apenas a repetição de um termo que fica batendo como se fosse uma tecla, para que você acorde e se habitue, né, para aquilo que está sendo dito. A próxima figura de construção é hipérbato. Hipérbato é uma figura de construção ou de sintaxe que consiste na inversão da ordem natural das palavras em uma frase. É bem bacana, gente. Eu gosto muito de utilizar hipérbato nos meus textos. Isso pode ocorrer por motivos de estilo, para enfatizar determinadas palavras ou partes da frase, ou para seguir um padrão métrico de um poema. A inversão pode ocorrer
ou acontecer como qualquer elemento da frase, como sujeito, verbo, objeto, adjetivos, entre outros. É como nessa passagem do poema de Camões, ó. Da lua, os raios, os claros raios, rutilavam. Então ele inverteu a ordem. Deveria ser os raios rutilavam da lua. Aliás, os claros raios rutilavam da lua. Os claros raios rutilavam da lua. Camões, para chamar a atenção, colocou a ideia da lua, os claros raios rutilavam. Então, se você pensar bem na estrutura da linguística, né, na língua portuguesa, a ordem típica é sujeito, por exemplo, Paulo. Depois vem o verbo, por exemplo, comprou. Depois vem o complemento, se houver, um DVD. Depois vem os adjuntos, né, adverbiais, no caso. Ontem. Essa seria a ordem normal de uma frase comum. Mas se por algum motivo você inverteu a ordem, a pessoa vai ficar surpresa, entendendo. Será que você teve algum erro? Ou o seu português não está muito bom? Ou você fez isso de modo proposital para chamar a atenção? Quando produzimos inversão nessa ordem, por exemplo, um CD Paulo comprou ontem, criamos figuras de sintaxe denominadas genericamente hiperbatos. Então, se eu falar um DVD Paulo comprou ontem, a pessoa vai entender, mas vai ficar assim chocada pela sua escolha, né, pela sua inversão de ordem. Ok, gente? No que diz respeito à palavra hipérbato, que vem do grego, a etimologia, tá, gente? A etimologia é hipérbatos, que significa aquele que vai além, ou que ultrapassa. O termo é formado por hiper ou hyper, que significa além ou acima, e baine, que significa ir ou passar. Em linguística ou na linguística, hipérbato refere-se à figura de sintaxe que consiste na inversão da ordem natural das palavras em uma frase. Então, hipérbato significa passar além. Ou, em outros termos, para você entender melhor, trocar a ordem natural dos termos de uma oração ou de uma frase. A gente vai estar ouvindo um poema em que ocorre hipérbato e logo depois ele vai ser comentado. Ok, então no poema que a gente ouviu, ou leu, ou prestou atenção, a ocorrência do hipérbato está na primeira estrofe, nos versos: no vasto mar reflete-se a luz serena. O normal seria reflete-se a luz serena no vasto mar. Isso seria o uso tradicional. Mas, como uma licença poética ou como um uso intencional, no vasto mar reflete-se a luz serena. É muito bonito, né, gente? Parece que dá uma profundidade. Ele transforma um texto cotidiano em uma coisa poética. Qualquer texto que você falar, mesmo que você vá na padaria comprar um pão, se você inverter essa ordem, essa frase: fui comprar pão na padaria fui comprar pão, você já vê que foi transformado em poesia. Então a gente encerra o hipérbato e passa para a próxima figura de construção. Essa próxima figura de construção, a síntese, é um pedacinho
é um tipo específico de hipérbado que ocorre quando as palavras em uma frase não seguem a ordem gramatical padrão, mas sim a ordem lógica ou enfática. Ou seja, aqui a bagunça é um pouco mais generalizada. Esse fenômeno é comum em poesia, literatura e algumas formas de discurso retórico. Por exemplo, em vez de dizer o menino jogou a bola, poderíamos ter a bola o menino jogou, onde a ordem das palavras é invertida, mas o significado permanece o mesmo. Essa inversão pode ser usada para enfatizar o objeto da ação, a bola, o sujeito, o menino, ou para criar um efeito de estilo. Ouça comigo, gente, esse texto. Sínquises. Ridículo raparigo, que eu me vendo lotado um dia em ônibus da linha S, por tração talvez o esticado pescoço, no chapéu cordão eu percebi. Arrogante e em lacrimejante tom, que contra o senhor ele ao seu lado protesta, encontra-se. Encontrões lhe pois daria este, vez gente cada que desce. Vago senta sobre se um lugar dito precipita, isto. Passo no de Roma, dou mais com ele ouvindo tarde, 2 horas que no seu sobretudo outro botar, aconselha um amigo botão. Tá? De Raymond. Como fica estranho esse jogo, uma bagunça, parece que é um bêbado que tá falando. Ok, então olha só, tá? O próximo, aliás, a etimologia da palavra síntese, a palavra síntese vem do grego sínkis, que significa confusão, olha só, confusão ou mistura. Essa raiz grega é formada por sim, né, sincronia, junto, né, a gente já estudou isso, sim, sincronia. Kisses, que significa mistura ou confusão. Em linguística, a síntese refere-se à inversão da ordem normal das palavras, como ocorre no hipérbato, tá, gente? Resultando em uma construção que pode parecer confusa ou incomum à primeira vista. Ou seja, a síntese é um hipérbato exagerado. Então a gente vai estar ouvindo mais um áudio. E eis que, num instante, o gato e os ratos se tornaram protagonistas de uma comédia noturna. O felino, ao desferir seus saltos precisos, surpreendeu os ratos em seu frenesi, criando um enredo de suspense e paranomásia, onde a cauda de um roedor era confundida com a de outro, em meio a risos e suspiros. Assim, na noite de paranomásia, a cidade foi palco de um espetáculo singular, onde as palavras se misturavam com atores improvisados, fazendo do cotidiano um teatro de trocadilhos e encantamento. A próxima figura de construção ou de sintaxe que a gente vai estar vendo, polissíndeto. Polissíndeto é uma figura de construção ou de sintaxe que consiste na repetição desnecessária de uma conjunção, como e, ou mas, em uma série de termos ou orações. Essa repetição cria um efeito de ênfase, de continuidade ou de intensificação. Um exemplo clássico do polissíndeto é o trecho: e o vento leva, e a areia cobria, e o mar apagava. Repetindo, e o vento levava, e a areia
cobria, e o mar apagava, e o vento levava, e o mar cobria. Desculpa, gente. Polissindeto. O polissindeto é uma figura de construção ou de sintaxe que consiste na repetição desnecessária de uma conjunção, como e, ou mas, em uma série de termos ou orações. Essa repetição cria um efeito de ênfase, de continuidade ou de intensidade. Perceba então como o polissíndeto cria uma canção. Veja no exemplo clássico do trecho. E o vento levava, e a areia cobria, e o mar apagava. E o vento levava, e a areia cobria, e o mar apagava. E o vento levava, e o mar cobria, e a areia cobria, e o mar apagava. Perceba, gente, que cria um ritmo. Vamos ouvir um texto de Clarice Lispector, A Repartição dos Pães, que está carregado de polissíndeto. A repartição dos pães. Em nome de nada era hora de comer. Em nome de ninguém, era bom. Sem nenhum sonho. E nós pouco a pouco a par do dia, pouco a pouco anonimizados, crescendo, maiores, à altura da vida possível. Então, como fidalgos camponeses, aceitamos a mesa. Comíamos. Como uma horda de seres vivos, cobríamos gradualmente a terra. Ocupados como quem lavra a existência, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. Comi com a honestidade de quem não engana o que come. Comi aquela comida e não o seu nome. Lispector, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro, Rocco, 1998. P90. Fragmento. Ok? A etimologia da palavra polissíndeto vem do grego polos, que significa muitos, né? Que dá origem a polis, lembra? Polis. E sindetos, que significa conjunto. Assim, polissíndeto refere-se a uma construção onde há repetição de muitas conjunções unindo elementos de uma série. Então, polissíndeto significa repetição mais conjunto, ou seja, um conjunto de repetição. Por exemplo, nesse poema, no vale, no monte, na planície, no mar, onde a luz brilha forte, onde a sombra se faz, o tempo passa lento, o tempo vai devagar. E a vida segue em frente, e a vida nos refaz. Nas flores que desbrocham e nas folhas que caem, no vento que sopra forte e na brisa que acaricia, na chuva que molha a terra e no sol que nos aquece, em cada momento único e em cada memória que se cria. Assim é a jornada, assim é o caminhar, com altos e baixos, com risos e com choros, mas seguimos adiante com fé e com amor. Pois a vida é feita de encontro e despedidas e recomeços. Perceba como é rítmico a construção desse uso intenso e programado, projetado do polissíndeto no vale, no monte, na planície e no mar, por exemplo. Então, recapitulando, no poema acima, o polissíndeto é utilizado para enfatizar a continuidade e a variedade das experiências de vida. A repetição da conjunção e une diversas ideias e elementos, criando uma sensação de fluidez e interconexão
entre diferentes partes do poema. Como havia dito, nos versos no vale, no monte, na planície e no mar, o polissíndeto é utilizado para destacar diferentes lugares, enquanto nos versos no vento, que sopra, e na brisa, que acaricia, ele enfatiza as diferentes intensidades do vento. Olha só que interessante. Essa repetição de conjunção e ajuda a transmitir a ideia de vida, que a vida é composta por uma série de experiências diversas e interligadas. Parece até uma sinestesia, né, gente? E na verdade é uma sinestesia. Você consegue sentir as sensações causadas pela aplicação correta do polissíndeto. Mais um exemplo para a gente estar acabando esse resumo, né, do polissíndeto. Na tristeza e na alegria, na saúde e na doença, no riso e no pranto, na vida e na morte, estarei sempre ao seu lado. Bonito texto. No sol escaldante e no frio cortante, na chuva que molha e no vento que sopra, na noite escura e no dia claro, a natureza segue seu curso. Muito bem. Acabamos de ver a figura de construção ou de sintaxe conhecida como polissíndeto. A próxima figura de construção ou de sintaxe que a gente vai estar vendo é o pleonasmo. O pleonasmo, em alguns casos, o desejo de enfatizar uma ideia leva à utilização de palavras ou expressões que, à primeira vista, pareciam desnecessárias. Observe nessa audição esse verso de Camões. Pleonasmo. Vi, claramente visto, o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Camões, Luís Vaz de Obras Completas. Fragmento. Então, vocês perceberam que nessa passagem de Vasco da Gama, relata ao rei de Melinde a visão de um fenômeno natural produzido pela eletricidade na atmosfera. Uma pequena chama aparece na extremidade dos mastros dos navios ou nos filamentos dos cabos. Olha só que interessante. Isso é história, gente. Esse fenômeno é conhecido como fogo de Saltelmo ou lume vivo. O espanto do Gama diante da visão de um fenômeno raro é traduzido em versos pela utilização pleonástica do particípio e do verbo visto. Então vocês podem de novo ouvir. Pleonasmo. Vi, claramente visto, o lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempo de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. Camões, Luís Vaz de Obras Completas. Fragmento. Vi claramente visto. Olha só, ele ficou tão impressionado que ele se sentiu inspirado a usar esse pleonasmo. Então, a etimologia do termo pleonasmo, de origem grega, pleonasmos, significa excesso, abundância. Ou seja, falou tudo, né, gente? Excesso de ações. Olha só. O termo é formado por pleon, que significa mais ou em excesso, e o sufixo asmo, que indica ação ou resultado. Assim, pleonasmo refere-se à utilização de palavras ou expressões em excesso, além do que é necessário. Existem vários tipos de pleonasmo, tá, gente? A gente vai estar vendo.
o pleonasmo na literatura, que é uma licença poética, e o pleonasmo vicioso, que é um erro do nosso cotidiano, tá, gente? No caso do pleonasmo na literatura, em alguns textos literários, o pleonasmo pode ser usado intencionalmente para enfatizar uma ideia ou criar efeito estilístico específico. Nesse caso, o pleonasmo é usado de forma deliberada, ou seja, sabida pelo artista, e não é considerado um erro. Por exemplo, em poesia é comum usar pleonasmo para enfatizar sentimentos ou criar imagens mais vívidas. Por exemplo, clássico é subir para cima ou descer para baixo, que seria um pleonasmo vicioso. Bom, gente. E por falar em pleonasmo vicioso, nesse caso, refere-se ao uso desnecessário e redundante mesmo da palavra, que não acrescenta significado artístico nenhum à frase. É considerado um erro de linguagem, pois não contribui para a clareza ou beleza da expressão. Por exemplo, dizer sair para fora ou entrar para dentro são casos de pleonasmo vicioso, pois as palavras para fora e para dentro já estão implicitamente relacionadas a sair e entrar. Concordam? Então, gente, ainda que isso tudo aqui é um pouco mais longo, tá? O pleonasmo tem vários jogos. Em resumo, enquanto o pleonasmo na literatura pode ser usado com propósito artístico e de estilo, o pleonasmo vicioso é considerado um erro na linguagem por adicionar palavras desnecessárias e que não contribui para a comunicação eficaz. Ok? Fica uma coisa redundante. Outros exemplos de pleonasmo na literatura. Eu sei que a letra está um pouco pequena, mas vamos estar ouvindo. Na literatura, o pleonasmo pode ser usado com o objetivo de enfatizar uma ideia, criar um efeito estilístico específico ou reforçar a musicalidade de um texto. Aqui está um exemplo de pleonasmo em obras literárias. Subir para cima e descer para baixo é um exemplo clássico de pleonasmo que ocorre em muitas obras literárias. Infelizmente, digo eu, onde o autor utiliza a repetição de palavras para enfatizar o movimento vertical. Então, no caso, se eu uso na literatura para chamar a atenção de movimento vertical, é lícito usar subir para cima. Outro exemplo que a gente vê muito são lágrimas tristes, ou qualquer combinação semelhante de emoção mais lágrima. Nesse caso, a palavra triste é redundante, pois as lágrimas são frequentemente associadas à tristeza. Silêncio absoluto. Quem não ouviu ou não usa esse termo no nosso dia a dia? Então, silêncio absoluto aqui. O termo absoluto é desnecessário aqui, pois o silêncio já implica a ausência de qualquer som. No caso, a gente está estudando aqui, gente, pleonasmo vicioso, tá? Não é na literatura. Eu acho que eu errei aqui no texto. Então, essa parte aqui de cima, desconsiderem. Esses são erros clássicos. Pretas trevas. A palavra pretas é redundante ao descrever trevas, pois as trevas já estão naturalmente associadas à cor preta. Gritou bem alto. Nós todo dia na escola a gente fala: professor, a Márcia gritou alto. O uso bem alto ou gritou alto é desnecessário, pois alto já implica o volume da voz. Ou seja, quem grita, grita alto. É impossível gritar baixo.
Esses são apenas alguns exemplos clássicos, não, gente, de pleonasmo que pode ser usado não na literatura, me perdoe, gente, mas no nosso dia a dia. Tá bom? Agora sim, pleonasmos na literatura, tá, gente? Agora sim que tá valendo, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ó, de Fernando Pessoa. Mar salgado. É claro que o mar é salgado. Mas, como é uma poesia, né, deixa a coisa mais bonita. Outro de Vinícius de Moraes, pleonasmo na literatura. Não é erro. Em seu louvor, he de espalhar meu canto, e rir meu riso. Olha só que bonito. Outro pleonasmo permitido pela literatura, chovia uma triste chuva de resignação. Esse texto é muito bonito como um todo, gente. Chovia uma triste chuva. Ok? Permitido. Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, ainda que não seja muito claro, né, eu nasci há 10.000 anos. Esse atrás, eu nasci há 10.000 anos, já basta. Esse atrás aqui, que causa o pleonasmo no termo, tá bom, gente? Se eu disser eu nasci há 10.000 anos e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais, tá correto. Mas esse atrás, eu nasci há anos atrás, é lógico que causa o pleonasmo. Mas, licença poética para a música. Outro texto de Gilberto Gil, uso do pleonasmo na literatura. Vamos fugir para outro lugar. Vamos fugir para outro lugar, baby. É lógico que você vai fugir, vai ser para outro lugar. Você não pode fugir para o mesmo lugar, né? Não tem como eu vou fugir daqui. Mas é lógico que tem que ser para outro lugar. Agora eu vou passar para vocês alguns pleonasmos que são erros, vícios, que devem ser evitados pelo amor de Deus. Labaredas de fogo. É lógico, labaredas são de fogo. Metades iguais. É lógico, gente, metades são duas partes da mesma coisa. Ok? Gritar alto, como eu tinha falado. Países do mundo. É lógico que são países do mundo, né, gente? Não tem como eu ser um país na Lua. Na Lua ainda não foi criado nenhum país, nem Marte. Então, países, é lógico que é da Terra. Nosso pequeno planeta azul. Prefeitura municipal. Até nos carnês de pagamento do IPTU está escrito Prefeitura Municipal da Estância Climática. Mas é lógico que prefeitura é do município. Canja de galinha, desnecessário, porque toda canja é de galinha. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de pleonasmo. Mais alguns. Cego dos olhos. É lógico que é cego dos olhos, né, gente? Então não é necessário. Né? O garoto é cego. Basta. Andar com os pés. Pleonasmo daqueles terríveis. Enxame de abelha. É lógico que enxame é de abelha, né, gente? Só um adendo aqui, gente, ó. Manada de elefante. Se você pensar que hoje em dia, pelo uso muito evidente, muito usual da palavra manada, eu posso falar manada de búfalos, por exemplo. Então, ainda que seja um pleonasmo, lógico que manada já se refere a elefante, eu posso usar outros animais aqui, tá bom?
Então a gente viu figuras de construção ou de sintaxe, chamada de pleonasmo, em suas várias instâncias. A próxima figura de construção ou de sintaxe que a gente vai estar vendo é a silepse. A silepse está intimamente ligada, relacionada com a construção sintática das frases. Por essa razão, se enquadra perfeitamente no que chamamos de figura de construção ou de sintaxe. As características da sintaxe são as seguintes. Elas são empregadas mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado da frase, que vocês vão ver daqui a pouco, tá, gente? Então, não há uma concordância clara dentro das regras da concordância, mas de outra maneira. Dessa forma, ela não obedece às regras de concordância, como eu falei, gramatical, é sim por meio de concordância ideológica. Etimologia. Origem grega, né? Silepsis, que significa compreensão, pelo latim silepse, e de modo retórico, emprego de uma palavra no sentido próprio e no figurado ao mesmo tempo, ou seja, emprego de uma palavra no sentido próprio e figurado ao mesmo tempo. Olha, parece até um paradoxo. Vamos lá então, gente. A silepse, também chamada de concordância ideológica, tá, gente? São duas palavras que são iguais. Eu posso falar silepse ou concordância ideológica, tá, gente? É a concordância com a ideia e não com o termo da frase. Tá bom, gente? Então existe a silepse de gênero, gênero masculino e feminino, por exemplo. Não me esqueça do dia em que cheguei à maravilhosa Campos do Jordão. O emissor dessa frase faz a concordância de modo com a ideia de que Campos do Jordão é uma cidade. Então, ele está concordando, ó, cidade maravilhosa. Entendeu? Por isso que é feminino aqui. Silepse de número, primeira, segunda, terceira pessoa. O povo, dessa vez, não ficou calado e exigiram seus direitos e tudo mais que lhes cabia. Então, o enunciador nesse caso, ele faz a concordância com a ideia de que povo é um conjunto de pessoas. Então, povo, eles exigiam o que lhes cabia. Porque povo, se você pensar bem, está no singular, então não há concordância. Silepse de pessoa. Aí sim, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, tá, gente? Silepse de número é singular e plural. Tá bom? Então, a silepse de pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Então, essa passagem de Machado de Assis. Vou repetir. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Outro exemplo. Os torcedores temos orgulho de nosso time. Então, observe que os termos somos e temos não concordam gramaticalmente com os seus sujeitos, cariocas e torcedores, que estão na terceira pessoa, mas na ideia que está contida em nós. Mais alguns exemplos para a gente estar encerrando essa aula de figuras de construção ou de sintaxe. Então, a silepse, como no exemplo anterior, ela tem três tipos. A silepse de gênero, masculino e feminino, de número, né, singular e plural, de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Mais um exemplo, ó, silepse de gênero.
A velha Santos cresce a cada dia. Nesse exemplo, notamos a união dos gêneros masculino, Santos, e o feminino, velha. Velha Santos. Então houve esse não entendimento. Né? Silepse de número, singular ou plural. O povo se uniu e gritavam muito alto nas ruas. O povo, singular, se uniu e gritavam. Nesse caso, o uso do singular e plural denota o uso da silepse de número. Povo, singular, e gritavam no plural. Então, gritavam, ele está se referindo a pessoas. A ideia é essa. Então, a ideologia que vale. Entendeu? Silepse de pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Todos os professores estamos ansiosos com o congresso. Então, nesse exemplo, o verbo não concorda com o sujeito, e sim com a pessoa gramatical. Pesquisadores estão em terceira pessoa e estamos está na primeira pessoa do plural. Pessoal, a próxima aula que a gente vai estar tratando, vai aparecer um card acima, será figuras sonoras. Tá bom? Curtam e compartilhem. E a partir desse momento a gente vai estar fazendo exercícios, tá? Para fixação, esse exercício para vestibular, para concurso público, para avaliação e ensino médio, e eu estarei respondendo e dando a solução dos exercícios propostos. Então, vamos agora ver esses exercícios. Então, muito bem, alunos. Suprida a parte teórica, a gente vai estar comentando algumas questões de vestibular, concurso público, referente à matéria que a gente acabou de ver. Então, de modo resumido, a gente aprendeu que as figuras de construção são figuras de linguagem relacionadas com as construções frasais que fogem do comum. Então são frases incomuns, na verdade. A elipse é a ocultação de uma palavra ou expressão na estrutura do enunciado. A zeugma é um tipo de elipse em que ocorre a ocultação de um termo já mencionado na frase. A anáfora é a repetição de um ou mais termos no início de verso ou frase. O pleonasmo é a repetição intencional com o objetivo de enfatizar uma ideia, salvo o erro. Quando é um pleonasmo vicioso, descer para baixo, daí já é algo que foge um pouco. Ok? Anacoluto é a falta de conexão sintática entre o início da frase e a sequência das ideias. Silepse é a concordância ideológica e não gramatical. A gente tem silepse de número, singular plural, gênero masculino e feminino, e assim por diante. Hipérbato é a inversão da ordem direta de uma oração. Polissíndeto é a repetição de conjunção coordenativa, principalmente a conjunção e. Ok? Então, a primeira questão da VUNESP na laranja e na couve picada, as cores brasileiras da feijoada.
No exercício, né, na frase acima, ocorre a figura de sintaxe, a que se domina zeugma, pleonasmo, anáfora, elipse ou anacoluto. Tempo para vocês pensarem. Então acertou quem optou pela elipse. Ocorre a elipse a omissão de um termo que se reconhece pelo contexto. Então, se a gente for montar essa frase no modo convencional, seria feijoada na laranja e na couve picada. As cores brasileiras na feijoada. Então, pelo contexto, a gente entende que houve uma omissão da palavra feijoada na primeira parte da frase. Ok? Próxima questão, questão de concurso público, um pouco mais puxado, né, um pouco mais difícil talvez. E a gente vai comentar cada uma dessas quatro questões, quatro construções frasais ou orações que dizem respeito. Então vamos lá. Primeiro termo. Vários de nós ficamos surpresos. Essa gente está furiosa e com medo, por consequência, capazes de tudo. Tua mãe não há idade nem desgraça que lhe transforme em sorriso. Entre elas, alguém estava envergonhado. Então, os períodos acima, né, os períodos, eles podem ser, respectivamente, quais das alternativas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente vai comentar. É uma questão um pouco difícil, tá bom? Então vamos ao resultado. Então vamos lá então, gente. A questão correta é a D. Por que é a D? Então, a primeira alternativa, primeiro período, vários de nós ficamos surpresos. Por que é uma silepse de pessoa? Porque ficamos está na primeira pessoa do plural, quando no modo correto deveria estar na terceira pessoa do plural. Então o correto seria vários de nós ficaram surpresos, ou seja, vários ficaram, para ter uma concordância correta. Então silepse de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Próximo período, essa gente está furiosa com medo, por consequência, capazes de tudo. Então, essa gente não está concordando com capazes. Gente capaz. Então, existe uma silepse de número, que é o singular e plural. Próximo período, tua mãe não há idade nem desgraça que lhe transforme em sorriso. Por que é um anacoluto? Porque há uma quebra sintática sem relação com outros termos. Ok? Próxima frase, né? Entre elas, alguém estava envergonhado. Por que é uma silepse de gênero ou feminino ou masculino? Vamos analisar então. Entre elas, alguém estava envergonhada. Há concordância com palavras pressupostas na frase, não com as palavras já explícitas. Então, na verdade, entre elas, uma estava envergonhada. Essa concordância
de alguém é com algo que não está explícito na frase. Vocês podem analisar outras questões, alternativa A, B, C e E, que vocês não vão achar a melhor alternativa para essa questão. Puxado, né, gente? Próxima questão é a 77. Ok. Identifique os recursos estilísticos empregados no texto. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. De Machado de Assis. Existem nesse período três partes, né? Nem tudo tinham os antigos, que é passado. Nem tudo temos, que é presente. Nem tudo temos. Ok? Então a gente vai analisar a fundo qual das questões mais se encaixa. E perceba que não está em ordem, tá, gente? A pegadinha nesse concurso é que não está em ordem as alternativas, tá bom? Então vamos analisar a fundo essa questão, que além de não estar em ordem, a gente tem anáfora. Por que é anáfora? Repetição de nem consecutivamente nas duas frases. Nem tudo tinha os antigos, nem tudo temos os modernos. Esse segundo termo, nem tudo temos, é uma antítese, é a aproximação de ideias opostas. Nem tudo temos, então é uma antítese. Ok? A terceira parte da frase, os modernos, perceba o seguinte, gente, silepse de número, singular ou plural, porque a concordância de temos está com uma ideia subtendida, que é nós temos, enquanto na verdade a frase seria assim um jogo de passado e presente. Ó, nem tudo tinha os antigos, nem tudo tem os modernos. Então há esse jogo para vocês pensarem silepse de número. Então a alternativa mais conveniente para essa questão de concurso é a questão A. Próximo vai ser a 79, sobre pleonasmo. Dos pleonasmos abaixo, qual deles não apresenta um pleonasmo vicioso? Eu canto um canto matinal. Eu vou entrar dentro da construção. Ela saiu para fora, disse que não voltava mais. Vou descer até lá embaixo. A prefeitura municipal está interditada para reformas. Então a gente sabe, né, gente, que prefeitura municipal é um pleonasmo, porque é lógico que a prefeitura é do município, a gente já estudou isso. A única questão que apresenta um pleonasmo que não é vicioso é a questão A, né, gente? Porque é uma licença poética. O pleonasmo consiste na repetição desnecessária de termos que possuem o mesmo significado. A alternativa A apresenta uma licença poética. Deve-se, pois, conhecer o contexto do poema. Ou seja, não se trata de um pleonasmo vicioso. Questão fácil. Agora a questão 81. A figura de zeugma é utilizada em todas as frases, exceto em Maria adora dançar
Tá? Gente, eu vou estar respondendo, tá? O que a frase deveria ser. Maria adora dançar e adora chocolate. Ele perdeu o ônibus e perdeu a paciência. O político prometeu mudança e o político cumpriu. Ela gosta de praia e gosta de música clássica. O carro era velho, mas a bicicleta era nova. Então, o zeugma é a repetição de um termo, desculpa, a omissão de um termo que já foi dito, mostrado antes na frase. Então, a única alternativa que não possui é a questão é. Ok? Fácil também essa questão. 5. Questão 85. Hipérbole. A hipérbole não é empregada em estou morrendo de fome, você é mais lento que uma tartaruga, este livro pesa muito, eu te amo mais do que tudo nesse mundo, ela chorou um rio de lágrimas. Então a gente sabe que hipérbole é o exagero, né, gente? Qual frase não é um exagero? No sentido semântico da coisa. Então a gente tem a questão C. Esse livro pesa muito, é uma frase comum. Não sugere assim, um exagero. Ok? Faça essa questão. Questão síntese. A síntese está presente em todas as frases, exceto em. A gente sabe que síntese é uma confusão, né, gente? Algo que quebra. Então vamos lá. Questão A. O lindo sorriso, ela me cativou. O cansaço imenso tornava conta do meu corpo. A paixão avassaladora consumia-o por inteiro. A tristeza profunda tomou conta do ambiente. A fome insaciável fazia comer sem parar. Então a gente vê que há uma quebra, há uma ruptura na alternativa A. O lindo sorriso, ela me cativou, uma coisa que foge, né, um pouco da lógica, do modo convencional da gramática. Fácil. O polissíndeto não é empregado em ele acordou, ele levantou e se arrumou e saiu. Comprei pão e leite e manteiga e queijo. Ela canta, dança e ainda sorri. O tempo passa e passa, o tempo passava e passava e passava. Estudava e trabalhava e cuidava da família. A gente sabe que o polissíndeto é a repetição de uma frase, de um termo que não ocorre na questão C. O polissíndeto consiste na repetição desnecessária das conjunções. No caso, em C, ele só acontece uma vez nessa parte aqui, e ainda sorri. A gente está quase acabando. Essa questão também é uma questão de concurso público e exige um certo cuidado. São várias frases, tá? Identifique as figuras de sintaxe presentes nas orações abaixo. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas.
Você chegou, ela não. E correm, e pulam, e dançam. A mim ninguém me engana. São Paulo é bonito. Quais das alternativas corresponde melhor a essas cinco frases, ou orações, ou termos? Então vamos analisar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, vamos analisar cada uma delas. Então, a alternativa correta é elipse. Elipse é a repetição, aliás, é a omissão de algo que não foi falado no começo, né? Então, é no começo da frase. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Então, houve a omissão do pronome ela. Ela veio sem pinturas. Ok? Então, isso justifica a elipse. A segunda frase, a segunda oração, você chegou, ela não. Por que é um zeugma? Porque ocorre a omissão de um termo que já foi falado anteriormente. Então, o correto seria: você chegou, ela não chegou. A terceira questão, e correm, e pulam, e dançam. Por que é um polissíndete? Porque a repetição do conectivos e. Ok? Quarta frase, a mim ninguém me engana. Por que é um pleonasmo? Repetição desnecessária de mim e me. O correto seria: a mim ninguém engana. Então, esse me é totalmente desnecessário. E, finalmente, São Paulo é bonita. Por que é uma silepse de gênero masculino e feminino? Porque bonita está se referindo à cidade. Um termo que foi omitido, e não São Paulo. Então, a melhor opção seria a E. Mais uma questão para a gente estar encerrando. O pleonasmo não está presente em subir para cima, vou entrar dentro do carro, ela saiu para fora, disse que não voltava mais, descer para baixo, eu voltarei amanhã e depois de amanhã. Então, qual das questões você acha que não existe um pleonasmo? Fácil, né, gente? Então, a questão E também, né? Ok? Tem mais uma questão aqui, gente. Essa questão, é verdade, eu tinha colocado. Mas é bem fácil. Identifique a figura de sintaxe presente no poema de Jorge Paulo Paes, Madrigal. Meu amor é simples, dora como água e pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então a gente sabe que esse poema ele é composto, né? A estrutura dele não é uma silepse de gênero, masculino e feminino, não tem nada a ver. Também não é uma silepse que envolve gênero, número, aliás, singular e plural, não há nenhuma ruptura de singular e plural. É claramente uma comparação por causa do conectivo como. Não é um pleonasmo, porque não há repetição nenhuma, e muito menos zeugma. Então, a opção correta seria a comparação. Pessoal, a gente encerrou então essa terceira aula, ok?
Clique no card acima para que você possa assistir as figuras de palavra, que será a quarta aula, referente a figuras de pensamento. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.